no back para a gente começar a gravação. Obrigada. Bom dia a todas que estão aqui, a todas e todos, né? É um prazer estar com vocês nessa manhã. Eu me chamo Samantha, em nome do nosso SIG, agradeço pela presença e pela participação de vocês aqui em nossa sala. Eu sei que temos pessoas que são frequentes em nossas reuniões, mas também normalmente recebemos participantes aí que não conhecem, né? Estão aqui pela primeira vez. Então, só para explicar um pouquinho sobre qual é a proposta do SIG, que é um grupo especial de interesse vinculado à rede LACEN, que tem financiamento 100% público e que conta com um comitê executivo de diferentes universidades espalhadas pelo Brasil, com a proposta de diminuir a distância e difundir conhecimento e atualização desses conhecimentos técnicos científicos dentro da área de técnica dietética, né, como uma forma de fortalecer a dietética como uma ferramenta e estratégia de segurança, soberania alimentar e nutricional. Bom, a gente tem webinários que são frequentes, que acontecem a cada 2 meses, e hoje estamos aqui com 2 professoras também da área de técnica dietética, que vão falar um pouquinho sobre o assunto dessa manhã. Eu já chego também nessa parte. O SIG ele é composto pela professora Angélica Maurício, da UFPR, Aida Bezerra, da Universidade Federal do Mato Grosso, Aline Rissato, da Faculdade de Saúde Pública da USP, da professora Beth Slater, da Faculdade de Saúde Pública da USP também, professora Caroline Capitani, da Unicamp, Lilia Zago, da UERJ, Lúcia Guerra, da UFMT também, professora Isabelle Santana, da UERJ, Thaisa Borges, da PUC Goiás, por mim, e pela professora Samira Misdomeni, da Unifesp, coordenado também pela professora Samira Misdomeni, por meio do Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp, o LADEX. Hoje a nossa sessão ela vai ser gravada, então a gente pede só para melhorar a nossa comunicação durante a sessão, que os microfones estejam fechados, né, estejam no mudo, e ao final nós podemos fazer uma rodada de discussão com perguntas e respostas, né, para que a gente tire algumas dúvidas a partir da sessão de hoje. Então é só utilizar o microfone ou o bate-papo ao lado, tá bom? E a sessão dura em torno de 1h30, cerca de 30 minutos para cada participante, e no final também pouco menos de 30 minutos para a gente poder tirar algumas dúvidas e conversar, tá? E para que vocês possam fazer as perguntas, o ideal é que a gente faça uma listinha aqui de inscrição ao lado, ou então levantando aqui a mão nesse emoji de mãozinha ao lado aqui também do bate-papo. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar aqui no chat, tudo bem? Bom, acho que de orientações gerais era um pouco disso. Mas, reforçando, né, mais uma vez, é um prazer estar com as professoras Georginete, professora Verusca aqui nessa manhã. Nós começaremos a nossa apresentação, a nossa sessão, com a professora Verusca Davi Barrios, que é nutricionista, mestre em Ciências de Tecnologia e Gestão Aplicadas à Regeneração Textual pela Unifesp. Também é especialista em gestão de serviços de nutrição, com ênfase em implantação de atitudes sustentáveis e atualmente é doutoranda em Nutrição e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, você pode falar um pouquinho mais também sobre a sua área de atuação, fique à vontade, mas a ideia da nossa sessão de hoje é que a gente discuta um pouco sobre a técnica dietética na prática profissional do nutricionista, como uma ferramenta da promoção da alimentação saudável e sustentável. Tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E agora você tem cerca de 30 minutos para a apresentação, mas voltamos também para a discussão ao final. Tá ótimo. Eu estou por aqui, tá? Vou ficar com o microfone com a câmera fechada, mas estou por aqui. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada, Samantha. Obrigada à equipe aí do SIG Dietética. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer compartilhar e conhecer e saber de um grupo tão importante, tão rico como esse, com essas discussões, né? Como a Samantha falou, eu sou nutricionista, sou doutoranda da Faculdade de Saúde Pública, e a minha área de atuação ela é muito voltada para unidades de alimentação e nutrição,
basicamente na área hospitalar, e agora ampliando um pouquinho mais a minha atuação em outros serviços de alimentação com foco na sustentabilidade. E quando me veio esse tema, né, da técnica dietética, essa pergunta, né, que eu achei super interessante essa colocação, eu falei, nossa, é fantástico, porque durante toda a nossa graduação, a gente explora pouco a técnica dietética, né? Lógico, a graduação ela não comporta tudo que talvez todo mundo queria colocar, né? Cada um na sua área, mas a técnica dietética ela me picou, vamos dizer assim, já desde a graduação. E aí, quando veio a pergunta, né? Esse desafio dessa aula de compartilhar aqui com vocês, para mim foi muito gostoso. E a pergunta, então, é como aplico a técnica dietética na minha prática profissional? Eu diria que se resumiria em um slide, né? Em tudo e todo tempo, em toda hora. É assim que eu uso a técnica dietética e que eu, em todos os meus projetos, em todas as minhas possibilidades de atuação, coloquei, inseri e vou inserir para frente. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, mostrar alguns exemplos, né, da minha prática profissional, usando aí essa temática. Como eu disse para vocês, a minha atuação foi bastante focada na UAN, né, na unidade de alimentação, principalmente na gestão e na área hospitalar. Então, eu comecei a minha vida profissional na área hospitalar e apliquei e consegui conciliar, então, né, a técnica dietética dentro da UAN e fora dela, porque, para mim, a UAN, a técnica dietética é a materialização de, por exemplo, uma dietoterapia, uma prescrição e tudo mais. Então, vamos passar um pouquinho aqui por esse processo, e montando essa aula foi muito gostoso relembrar algumas ações, aí, algumas atividades. Mas eu diria que, então, eu utilizo a técnica dietética, eu aplico ela em tudo. Mesmo sem fisicamente estar numa cozinha ou estar ali disponível com alimentos para aplicar na prática a técnica dietética, eu sempre insiro isso e a gente vai discutir. Essa foto é uma foto que eu fiz, é um trabalho que eu fiz, um projeto, né? Que foi bem legal, porque a gente filmou, foi uma filmagem com uma colega de nutrição também, ensinando algumas técnicas simples para o público leigo, né? Na área de gastronomia, ali, técnicas de corte, de cocção. E a gente fez no salão de festas do prédio dela, com o objetivo de compartilhar nas redes sociais dela, e eu a ajudei. Então, quando eu vi essa foto, eu falei, eu vou colocar ela primeiro, porque realmente ela remete a essa questão, assim, de colocar a técnica em todo lugar, em qualquer momento, né, em qualquer ação. Mas eu também gosto de fazer essa reflexão nas áreas em que eu atuo, nos lugares em que eu estou, falando disso, né, de que a técnica dietética ou as práticas culinárias, esse processo, ele independe da área de atuação que a gente está, ela é perfeitamente cabível, né? Então, se eu estou numa área hospitalar, se eu estou na área escolar, se eu estou ali num consultório, num ambulatório, muitas vezes eu compartilho com colegas, falo, nossa, às vezes você num consultório pode fazer ali uma ação, você e seu paciente, estimulando ali alguma prática nesse sentido, né? E fui pensando em diversas outras áreas que eu passei ou que tenho colegas que compartilham e que são aí pertinentes e que podem caber essas técnicas dietéticas, né? Então, na área da pesquisa, em restaurante, numa área de marketing, se eu sou um personal, nas food techs que estão bem aí em alta, né? No desenvolvimento de produtos, ou seja, esse processo ele realmente cabe em qualquer lugar. E aí, fui refletindo um pouquinho sobre o que a técnica dietética, quando a gente coloca ela em prática, num projeto, num trabalho, o que ela exercita, o que a gente trabalha, o que a gente pode explorar com o outro
quando a gente aplica a técnica dietética, né? Então, a gente está ali, pode estar falando de culinária, de gastronomia, né? De técnicas gastronômicas, a gente pode estar manejando uma dietoterapia, uma prescrição médica ou dietética, uma prescrição, uma conduta, né, nutricional para aquele paciente. Então, eu estou ali explorando com ele como colocar essa dietoterapia ali em prática. Sem dúvida, ele é um processo educativo, ele é uma ferramenta que trabalha o processo educativo para a alimentação saudável, né? Então, eu gosto muito desse termo, lifelong learning, que realmente é um processo de educação contínua, né? Então, a gente consegue aí fomentar isso. A gente coloca em prática também o como fazer, né? Materializar aquilo que muitas vezes está só numa orientação. E é o que conecta, muitas vezes, aquela pessoa, o seu paciente, ou aquele grupo coletivo que você está educando, é o que vai conectar ele com você. Porque práticas culinárias, né, a gente tem desde a infância dentro da nossa casa. E aí, quando a gente fala de técnica dietética, quando eu fiquei pensando, então eu vou falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha prática, relembrar um pouquinho da minha prática. Aí, sem dúvida nenhuma, eu começo com essa imagem, que para mim ela é muito emblemática, porque ela realmente foi um marco em diversos momentos aí da minha profissão. Então, eu não sei se a gente pode fazer alguma interação, mas no chat, se alguém quiser colocar, imaginar o que é essa imagem, o que é essa preparação, né? A gente vê que ela tem técnicas aí, de gastronomia, de culinária, mas o que seria isso? Vocês acham que é o quê? É um doce, é um salgado, é um quente ou frio? Não sei se alguém, eu estou vendo que tem alguém digitando, deixa eu ver aqui, só se vai aparecer alguma coisa. O que vocês acham que é essa preparação? O que remeteria essa preparação? Então, a Caroline falou um bolinho de feijão, Josiane acha que é salgado, Isabelle também, bolo de feijão, Natália acha que é um doce. Realmente, a gente vai se conectando ali baseado nas questões que a gente tem, mas isso aqui nada mais para mim, né? Lembrou um petit gâteau, Isabela, realmente. Mas, na verdade, gente, isso é uma feijoada. É uma feijoada que, na verdade, trouxe um resgate de sabor, trouxe um comfort food, conseguimos aplicar uma dietoterapia, que foi uma conduta nutricional específica para esse paciente, com a técnica dietética, né? Então, era um paciente que não podia mais mastigar, ele precisava de uma dieta pastosa, totalmente homogênea, ele não ia mais evoluir para uma dieta geral, ele ia ficar o resto aí do seu processo de vida nessa dieta, e ele tinha muito desejo de sentir os sabores da feijoada. Então, com as técnicas, né, a gente conseguiu transformar os sabores da feijoada na adaptação dietética desse paciente. Então, foi muito importante, é muito importante a gente trabalhar esse processo, né? Tem outros exemplos que me remeteram, assim, bastante prazer ao relembrar com o uso das técnicas. Então, às vezes, a gente resgata uma equipe, a gente transforma, coloca ações de melhoria numa cozinha com as técnicas dietéticas, né? Aqui é um exemplo de um treinamento de 6 meses que eu participei, com etapas, né, de cortes, trabalhando fundos, trabalhando a cocção, trabalhando os realçadores de sabor, trabalhando as técnicas na consistência, as preparações, valorizando as preparações e motivando a equipe. Então, acho que a gente, como também, quando faz parte aí de um processo de liderança, de gestão de equipe, as técnicas dietéticas, elas colaboram muito, porque esse momento foi emblemático nessa equipe. Era uma equipe que estava bastante desmotivada, uma equipe que estava aí já cansada, e a gente, com esse trabalho de aplicar as técnicas, né, num treinamento fora o dia a dia deles, foi realmente motivador para essa equipe, né? E aí eu fui lembrando um pouquinho também na área da pesquisa, o que eu já participei em termos de aplicar essa técnica dietética. Então, em 2021, tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa, onde a gente trabalhava as técnicas dietéticas com uma equipe
da área hospitalar ali do HC, né, do Instituto Central, inserindo alimentos da biodiversidade, o conceito de orgânicos, de uma dieta sustentável, para poder também colocar isso para o paciente. E virou realidade, hoje o grupo aí está bastante engajado e cada vez mais seguindo nesse processo. Então, tudo começou com essas técnicas dietéticas, né, com o aprendizado e com o treinamento, então foi muito, muito enriquecedor. E eu gosto também de lembrar das técnicas dietéticas nesse processo educativo, né? Então, assim, quando a gente pensa em fazer uma oficina, em fazer uma inserção ali, uma motivação, um estímulo a uma mudança de hábito, ou mesmo a um conhecimento, né, dessas pessoas. Então, aqui foi uma oficina que a gente fez com crianças e com a família, né, que foi no Dia da Família, numa escola, onde a criança e a família juntos preparavam um sushi, que na verdade era um sushi mais brasileiro do que oriental, mas a gente inseriu aí o conhecimento dessa cultura oriental, e eles construíram junto um sushi, e foi muito bacana, assim, e sempre né, muito bacana essas oficinas e essas interações, e ali a gente consegue inserir também uma educação alimentar e nutricional, um conceito, um hábito, e a gente consegue, com certeza, promover uma mudança, de fato, na família. Então, foi bem bacana também. Essa foto aqui, primeiro, eu acho linda, porque essa conexão aqui não tem preço, né? Esse momento, realmente. Tem também os momentos da técnica de uso, né, das técnicas culinárias e dietéticas dentro de um processo sensorial, né? Então, muitas vezes a gente lembra de técnica dietética falando só em fazer, manipular, né? Mas eu gosto sempre também de lembrar e promover aí um estímulo sensorial, não só nas mãos, em fazer de fato, para preparar, cozinhar, mas sentir, né, experimentar a junção de sensações e sabores. Então, acho que isso também pode ser uma outra forma de usar a técnica dietética de uma forma mais acessível, vamos dizer assim, né? Não precisando nem ter nenhum fogão, nem pia, nem nada, pode ser ali numa bancada, então, às vezes, no consultório, esse aqui era numa cozinha, onde a gente sentia os aromáticos, né, as ervas aromáticas diferentes, o que a gente poderia fazer, usá-las, né, onde a gente poderia usá-las. Então, foi um processo bem bacana, um exemplo bem bacana também de atividade. E não tem como a gente não conectar, né, não se conectar com o início de todo esse processo. Então, quando eu falo de técnicas culinárias, ou quando eu penso em técnicas dietéticas, eu gosto de pensar sempre em toda a cadeia, né? Todo o início. Então, estimular isso no nutricionista também, né? De ele fazer esse processo de ida até o campo, de conhecer, de se aproximar mais desse sistema produtivo, dessa cadeia produtiva e diminuir ela cada vez mais, né? Então, sempre que posso e sempre que for possível, também a gente poder estimular essa vivência em campo, né? Essa conversa com quem planta, com quem cultiva, aquele alimento que a gente pratica tanto a técnica dietética, né? Então, aqui foi uma visita de campo que a gente fez aqui numa cidade de Iperó, que é aqui perto de São Paulo, onde também a gente pôde conhecer de perto alguns alimentos, né? Essa aqui é uma taioba, conhecer de perto alguns alimentos que muitas vezes não se conhece e olhar o processo produtivo como um todo. Isso enriquece bastante, né? E ainda nas práticas sustentáveis, lembrar também de todo esse processo da economia circular, né? Pensando numa economia circular, então, do processo de sustentabilidade dentro da nutrição, né? Que faz todo sentido também. Então, sempre também que posso, nas técnicas dietéticas que eu aplico nas atividades, eu insiro esse conceito de economia circular, ensino com o uso de partes não convencionais, não só as plantas as plantas alimentícias não convencionais, que são as PANC, né? Como também as partes não convencionais dos alimentos
para reduzir o desperdício, aumentar a produtividade. Então, aqui a gente fez uma atividade com o grupo da Liga Solidária, que é um grupo bastante importante aqui em São Paulo, que tem escolas, instituições de longa permanência, e a gente fez um processo de capacitação mesmo, de uso de partes não convencionais, né? Então, casca de cebola, a própria casca da banana verde, sementes do melão. Então, foi bem bacana também, um processo bem rico, né, para todo mundo. E aí, compartilhando já um pouquinho de inovações, que na minha concepção são inovações dentro da área da nutrição, né? E que já são, às vezes já estão aí bastante conceituadas, mas a gente, enquanto nutricionista, precisa se abrir para isso. Compartilhar um pouquinho de algumas inovações que na minha concepção elas fazem parte aí desse processo. Não tem como a gente não falar do guia como uma inovação, principalmente esse estímulo, né, das técnicas dietéticas ao consumo sustentável, né? Então, todo esse processo ele está realmente conectado. Então, o guia é uma ferramenta importantíssima para esse processo. Gosto também de estimular o aprendizado aos biomas brasileiros, então, aos alimentos dos biomas brasileiros. Então, independente de onde eu estiver, ou dependendo de onde eu estiver, olhar para aquele alimento regional, né, daquele bioma, valorizar, colocar ele no cardápio e na técnica que eu estiver utilizando. Gosto bastante de falar das PANC, das plantas alimentícias não convencionais ou das hortaliças tradicionais, né? É uma forma também de a gente explorar o aprendizado e o ensino das técnicas culinárias destes alimentos e principalmente de estimular o consumo até com o foco na SAN, né? Na segurança alimentar e nutricional. Então, eu trouxe aqui algumas que são mais próximas aí da minha prática, né? Que eu gosto bastante. A Ora Pronobis para mim, é a minha queridinha, né? É a que eu gosto bastante. Então, ela está no nosso bioma aqui da Mata Atlântica, né? No bioma de São Paulo. Não sei se tem colegas de outro bioma, mas de outra região. Mas aqui em São Paulo, nós estamos no bioma Mata Atlântica. Então, a Ora Pronobis, ela é desse nosso bioma. Ela tem um apelo falar muito em valor nutricional, que eu gosto mais de explorar as técnicas e todas as outras questões, mas tem também o seu apelo nutricional super importante. Eu coloquei aqui uma foto, né, uma imagem de como ela é uma toceira, ela é uma planta trepadeira super fácil de cultivo. E pensando em técnicas dietéticas, a gente pode consumir ela seca, em formato de pó, né? Ou, que é simples, é só colocar a folha mesmo no forno em baixa temperatura, ou no dia a dia mesmo. Aqui eu fiz uma pizza e coloquei a Ora Pronobis. Ai, meu fone tá caindo, desculpa, gente. Fiz uma pizza e coloquei, recheio também com queijo e Ora Pronobis, mas ela pode ser consumida no arroz, ela pode ser como um vegetal, uma folha cozida, né? Uma couve, então bem bacana. Tem uma outra que eu gosto bastante, que é o jambu. Ela já não é do nosso bioma aqui da Mata Atlântica, mas ela é de fácil cultivo em qualquer bioma, mas ela é do bioma Amazônia. E o jambu é uma planta bem interessante, porque ela tem uma potência no paladar super intensa, então ela adormece, vamos dizer assim, um pouquinho a boca. E isso é muito bacana para os colegas, se tiver alguma colega que atua na área hospitalar ou em oncologia. A gente já tem vários estudos mostrando o uso do jambu e dessa propriedade na oncologia, principalmente naquele momento que o paciente está ali com a mucosite, com dificuldade de ingestão alimentar. Então, o jambu, ele tem essa propriedade, né? Eu já usei na área hospitalar e é bem bacana. E ele é uma plantinha assim, ó, eu trouxe a foto da planta dele, super fácil de consumir também. Aí você pode congelar, essa daqui é uma parte congelada, né? E utilizar em sucos, ou mesmo fazer um extrato e colocar num molho, né? Num ensopado. Então é bem bacana o jambu.
Cambuci é um outro fruto que eu gosto bastante, aqui da Mata Atlântica também. É um fruto adstringente, meio cítrico, mas doce ao mesmo tempo. É adocicado, né? Ele não é doce, mas é adocicado. Também bastante interessante na área da oncologia. E ele pode ser consumido como fruta, como suco, como vinagrete, enfim, tem várias outras oportunidades também na prática. A biomassa de banana verde, né, é uma outra punk bastante interessante, falando aí do seu apelo nutricional, mas também do seu apelo de técnicas dietéticas, de técnicas culinárias, de técnicas gastronômicas, seja como for, porque ele é um espessante, né? Ele é um poderoso espessante natural, então é uma forma também de a gente trocar aí os espessantes mais pobres, né? Falando assim nutricionalmente, então uma farinha de trigo, um roux, que muitas vezes se usa para espessar alguma coisa, ou só batata. Então a biomassa é uma outra técnica interessante que eu gosto e uso bastante dentro dos projetos que eu participo. A guasca, que é uma punk, nossa, ela até chamam ela de mato, de praga, em qualquer horta ela dá, e ela tem um poder de salgar, né? Ela tem bastante potássio, então ela salga, ela praticamente, quando você seca ela e tritura, vira um pó, ela praticamente vira um sal de cozinha. Tanto que a gente sempre, nos exemplos que eu já fiz em outras cozinhas, a gente usa ele como um sal. Então, a gente exclui o sal e coloca esse pozinho na preparação, o que dá super certo. Então, ele reduz, né? Principalmente para quem precisa reduzir aí o sódio, né? A hipertensão, enfim. É uma oportunidade super interessante. Aqui é um exemplo que a gente aplicou, né, numa cozinha. Então, essa é a guasca. E a gente fez um omelete de guasca com 0 sal de cozinha e ficou extremamente rico em sabor, não só no sabor de salgar, como também um sabor da planta mesmo, né? Então, ele acrescentou um sabor, foi bastante interessante. Estou caminhando já para o final. Gosto de falar do sal de ervas, né? Que é uma técnica da gastronomia e que a gente também gosta bastante enquanto serviço de nutrição e que ajuda principalmente no estímulo à redução dos alimentos ultraprocessados, né? Aqueles temperos industrializados. Então, quando você chega numa cozinha e vai mudar aí algum processo, eu sempre começo olhando para isso e fazendo essas substituições. Então, o sal aromatizado é sempre uma boa técnica. Eu gosto dessa receita do sal de casca de cebola, que é uma forma de também a gente usar as partes não convencionais e agregar um sabor aí nas preparações, né? Então, basta a gente secar a casca da cebola no forno, triturar, e você, no caso, mistura 50% de sal e 50% da casca, você vai acabar tendo um sal rosa, que não é do Himalaia, mas é um sal rosa com menos sódio na sua composição. Então, bem bacana também, é uma técnica que eu uso bastante. E outras infinitas oportunidades, quando a gente fala de alimentos do bioma, alimentos da biodiversidade, ou as PAN, que a gente tem aí, nossa, infinitas oportunidades de explorar, principalmente quando a gente pensa regionalmente. Falei das partes não convencionais, que é outra técnica que eu aplico bastante, gosto bastante, né? Então, uso integral, quando sempre de uma forma consciente, né? Logicamente, vou usar tudo quanto é tipo de casca ou de folha, não necessariamente. Principalmente se for um alimento com cultivo convencional, com uso de agrotóxico, né? Acaba tendo aí suas vertentes, aí suas dificuldades. Aqui para mostrar um pouquinho a horta da Faculdade de Medicina, lá da USP, é uma horta punk, né? Que tem aí 100% do seu cultivo fora da terra e com alimentos punk, né? De plantas alimentícias não convencionais.
A gente já tem vários exemplos de instituições também montando a sua própria horta, né? Tendo aí o seu próprio espaço para poder reduzir essa cadeia produtiva e aplicar técnicas dietéticas, né, com alimentos diferentes. Então, acho que isso é uma grande oportunidade também. E indo para o final, eu queria deixar aqui só uma reflexão que eu fiz enquanto estava construindo esse bate-papo aqui para vocês, de que as técnicas culinárias, elas estão em nossos lares, né? As técnicas dietéticas ou culinárias, elas são nossas raízes. E eu acho que cozinhar, ela realmente devia ser uma habilidade que deveria ser ensinada, entre aspas, obrigatoriamente, assim como a gente ensina uma criança a ler, uma criança a escrever, obrigatoriamente esse ensino deveria estar também, né? E sempre, lógico que possível, estimular isso com as pessoas que a gente educa e partilha, né? Aqui essa foto é a minha mãe e meu filho cozinhando, sempre coloco os dois para cozinhar, porque eu acho que isso é um saber realmente que não tem preço, né? Quero convidar vocês e deixar aqui disponível nossa publicação, né? Nós fizemos um e-book, está disponível lá no site da Faculdade de Saúde Pública, é totalmente gratuito, onde a gente, naquele projeto de pesquisa que eu mostrei lá no começo para vocês, onde a gente testamos algumas técnicas dietéticas em algumas preparações, pensando em colocar isso para o paciente. Então, o resultado dessa pesquisa, né, parte desse resultado está aí nesse e-book disponível, então fica disponível para vocês. Deixo também o subsídio científico que eu utilizei e minha gratidão por estar aqui, por poder compartilhar e poder também me fazer refletir bastante o quanto isso é importante, o quanto é rico na nossa profissão. E fico aqui à disposição. Eu agradeço, viu? Verusca, muito, muito obrigada por compartilhar essa experiência tão rica com a gente nessa manhã. Acho que o pessoal está aqui te parabenizando. Muito legal mesmo, muito bacana você ter trazido as imagens, que eu acho que faz com que a gente visualize também um pouco da nossa prática no dia a dia. Muito, muito bom mesmo, muito bonito. Muito obrigada. Verusca, você ainda não acabou com a gente aqui, tá? Eu convido para que você assista a apresentação da professora Georginete também. E ao final a gente pode discutir com os participantes, com os nossos convidados aqui. Tudo bem? Com certeza, estou aqui, atenta. Obrigada. Então tá bom, muito obrigada. Aos que estão aqui participando, também peço que olhem perguntas, né? Pensem em perguntas para as nossas convidadas, que ao final a gente vai ter um tempo para discutir um pouco as apresentações. Bom, agora eu estou aqui com a professora Georginete de Jesus Damião. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Reforçando aqui mais uma vez que é um prazer tê-la conosco. A professora Georginete é nutricionista pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente, ela é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também tem experiência na área de nutrição, saúde coletiva, atuando principalmente nas áreas de alimentação e nutrição na atenção primária à saúde, políticas de alimentação e nutrição e alimentação infantil. Professora, você também tem aqui cerca de 30 minutos para a sua explanação e ao final voltamos para a discussão. Boa apresentação. Samantha, eu caí um pouco, eu não sei o que você, se você já me apresentou, se você já passou para mim. Claro, Desculpa. Eu falei um pouquinho de você, mas se você quiser falar, não, tudo bem. Fica à vontade. Tudo bem, que bom. Tomara que eu não caia de novo. Eu assisti toda a apresentação da Verusca, e no finalzinho, quando você falou, caiu aqui a minha conexão. Agora você está ouvindo bem? Tá tudo, acho que está tudo bem. Tomara que continue. Tá bom. Fiz uma breve apresentação sobre a sua trajetória profissional, mas fica à vontade para falar, para contar aqui um pouquinho sobre você e falar sobre a sua apresentação. Tá ótimo. Primeiro, eu queria agradecer muito vocês por terem me convidado, né?
quando Isabelle falou comigo, foi a professora Isabelle que me convidou pessoalmente, falei, ai, será, Isabelle? Estava com medo de vocês, gente. Porque a gente fica mais à vontade, né, de falar assim, dentro do... Mas, à medida que eu fui refletindo, né, do que eu fui vendo que o que eu achei que não era a minha área é exatamente o primeiro slide que a Verusca apresentou, né, de que é tudo em todo tempo, também faz parte do meu cotidiano, né? Então, foi já de começo, né, só pensar esse processo de reflexão sobre como a técnica dietética, né, como é que eu utilizo a técnica dietética na minha prática profissional, já foi muito bacana, né, de compreender que está presente em todo momento. Então, assim, minha área de atuação, eu não sou professora de técnica dietética, né? Então, eu sou professora do Departamento de Nutrição Social, então trabalho com alimentação e nutrição em políticas públicas e alimentação infantil, né? Mas com esse foco, né, de alimentação e nutrição em saúde pública. E em vários momentos, né, a técnica dietética está presente, né, nas ações. Então, eu selecionei aqui para compartilhar com vocês produtos e um pouco da conversa com alguns projetos, né, e atividades que eu desenvolvo em diversas áreas assim, do meu trabalho, do cotidiano, né? Tanto no ensino, né, aí trouxe na disciplina de nutrição materno-infantil, quanto de pesquisa, e trouxe alguns produtos aí de projetos de pesquisa que eu tenho participado, e, sobretudo, de extensão também. E aí trouxe alguns produtos que a gente tem feito, alguns em parceria com o Ministério da Saúde, com esse foco da promoção da alimentação adequada e saudável, né? Então, por isso que eu coloquei aqui como título a técnica dietética como ferramenta para a promoção da culinária saudável. Eu poderia colocar para a promoção da alimentação adequada e saudável, tá? Eu consigo passar aqui? Consigo. Eu trouxe aqui para compartilhar, depois fiquei sabendo que a Mariana Oliveira já participou aqui desse fórum também, né? Um conceito que foi desenvolvido no doutorado da Mariana, que trazendo a abordagem da autonomia culinária, né? Eu acho que esse conceito é importante para esse diálogo, né, entre técnica dietética e a culinária, o cozinhar em casa, ou a culinária doméstica, né? Então, esse é um conceito que tem servido aí de base, né, para as estratégias de promoção do cozinhar em casa que a gente tem utilizado, né? Aí na fala da Mariana, a promoção do cozinhar em casa, né, com foco só em práticas, ou a gente poderia colocar em técnicas, né, e escolhas saudáveis, sem considerar outros elementos estruturantes, né, da vida dessas pessoas, né, que a gente direciona, né, nossas ações de incentivo, de promoção, elas acabam trazendo avanços em ritmos mais lentos, né? Então, a gente precisa considerar e compreender as questões mais estruturantes que essas pessoas vivem, de saúde, né? De educação, de acesso a emprego e renda, e outras desigualdades, a questão da desigualdade das desigualdades raciais, desigualdades de gênero, que para a conversa sobre culinária, cozinhar em casa, é essencial, né? A gente considerar essas questões. O conceito, então, de autonomia culinária, ele é definido como a capacidade de você pensar, né, decidir e agir para preparar refeições em casa, usando majoritariamente qualquer alimento, né? Mas usando majoritariamente alimentos in natura e minimamente processados, sob a influência
dessas outras questões, né? Então, é a técnica, mas compreendendo a influência das relações interpessoais no espaço doméstico, no espaço da casa, né? E no seu entorno, as relações com o meio ambiente, os valores culturais envolvidos, né? Com a comida e com o comer, a questão do acesso a oportunidades, a garantia do direito, né? Então, as ações de promoção, achei importante, né, trazer o conceito, porque as ações de promoção do cozinhar em casa, né, doméstica, elas precisam dar conta de outras questões, além da técnica dietética. Mas a técnica dietética está no centro disso. Aí, esse é né, o primeiro material que eu trago aqui para compartilhar. Esse é o Guia Alimentar, acho que todas devem conhecer, né, porque foi lançado quer dizer, todas que trabalham com crianças, principalmente, que foi lançado em 2019 e que o nosso grupo, né, da UERJ acompanhou todo o processo de produção, né, de construção desse novo guia alimentar para crianças menores de 2 anos, né, e que trazia um desafio de incorporar as mensagens do Guia Alimentar para a população brasileira para esse público menor de 2 anos. E aí a gente tem a questão, a discussão sobre culinária como uma das inovações, além da questão né, do que já trazia o Guia do Adulto, né, o Guia da População Brasileira, sobre processamento, o grau de processamento de alimento, né, essa classificação, mas a questão do cozinhar em casa é uma das grandes inovações desse guia alimentar, né? Então, com algumas questões aí, até de diferente do que eram as recomendações para esse público, né, para esse grupo de bebês, né, de crianças em alimentação complementar ao aleitamento, né? Então, a ideia aí primeiro, assim, discutir essa comida de casa, essa comida de bebê, na verdade, né, comida de criança, que pode ser a comida de casa, que pode ser a comida de todo mundo, né? A comida da família. Então, comida de criança é a comida da família. Claro que a comida da família é saudável, né? Feita com alimentos in natura, minimamente. Então, tem uma sessão trazendo essa discussão, né? De como fazer, não só a recomendação do que deve ser, quais são os parâmetros para, né, essa alimentação da criança pequena, mas como pode ser feito. Como é que ele vai ser feito no cotidiano aí, né, de cuidado das famílias, trazendo a discussão da preparação desse alimento da criança, né, como sendo, né, mais uma ação de cuidado aí dentro dessa família. Então, traz a discussão do quem é que faz, né, dessas relações de gênero, né, dentro de casa, não só para cozinhar, né, mas para o cuidado da criança. E aí, enfim, uma abordagem inovadora aí para essa discussão sobre a alimentação da criança, tá? Então, trazendo a questão das habilidades culinárias, né, como uma questão central, como uma ferramenta para a promoção da alimentação saudável aí desde da infância, né? Entendendo, como eu já falei, a comida da família é a comida da criança, né? Trazendo uma discussão, né, de como que o cozinhar em casa deve ser fortalecido para dar conta, né, de ser uma alternativa para os alimentos ultraprocessados que já estão muito presentes desde o início, desde o primeiro ano, né? Com 1, 2 anos, esses alimentos ultraprocessados já fazem parte da alimentação da criança e fizeram sempre, né? Mas tem aumentado, né? Então, de alguns tipos de biscoitos que são considerados biscoitos de criança, né? De sucos industrializados
que são considerados, né, uma alternativa e saudáveis para essas crianças, fora outros alimentos que sofrem uma massiva publicidade, né, voltada para esse público infantil, né? Então, tem umas caixinhas, uma ferramenta que a gente usa no Guia Alimentar, que a gente chama de Parece, Mas Não É, em que a gente traz vários alimentos ultraprocessados, né? Ou até alimentos processados, mais industrializados, né? E que são apresentados como comida de verdade, comida de criança, e aí a brincadeira, né? Parece comida, mas não é, né? Macarrão instantâneo parece cereal, mas não é, né? Suco de fruta industrializados, os refrescos, parece fruta, mas não é, né? E aí trazendo toda a discussão das habilidades culinárias, né? E trazendo a técnica dietética como sendo uma ferramenta aí de autonomia, né, dessas famílias. E aí eu já falei também, né, a questão das relações de gêneros e raciais presentes também na discussão. Bom, esse é um outro eixo aí, né, da nossa atuação, que é do ensino. E aí eu trouxe uma ferramenta que foi construída nesses 1 ano e meio que a gente ficou em aula online, né? Remotamente. E aí a gente adaptou algumas coisas que a gente fazia nas disciplinas, né? Nesse caso, eu estive à frente, continuo, né? Participando da disciplina de nutrição materna e infantil, e a gente fazia uma oficina para trabalhar a questão dos alimentos, da alimentação complementar ao aleitamento materno. E aí a gente, como não estava junto em sala de aula, a gente transformou essa oficina, e aí os alunos eram convidados a preparar esses pratos, né? E aí por faixa etária, de acordo com os parâmetros, com as recomendações para cada faixa etária, preparar esses pratos em casa. E aí compartilharam nesse instrumento aí, que é um Padlet, né? E aí ficou super bonito, adoraram fazer, e trouxe várias questões, né? Várias discussões. Questões que já apareciam, né? De dificuldade de que tamanho é esse desse prato, né? Que porção é essa, que na hora de colocar no prato parece que não vai ser suficiente, e aí trazendo a discussão de capacidade gástrica desses bebês. Como que você prepara esses alimentos, essas receitas, né? E consegue garantir a consistência, principalmente nesse iniciozinho, né? Em torno de 6 a 7 meses, que precisa ter uma adaptação dessa consistência, e aí da dificuldade, alguns alimentos que têm mais dificuldade de você adequar, né? Com garfo ou cortando, né? E aí, então, como fazer, como orientar as famílias, até outras questões, né? Então, alguns alunos moravam fora, longe das suas famílias, e, por exemplo, feijão, algumas preparações que exigem mais, né, um tempo de preparo. A panela de pressão considerada como algo difícil, né? Então, preparar feijão, né, era algo que alguns alunos falaram que não fazem no seu cotidiano, todo dia, no cotidiano, né? E aí pensar que a idade dos nossos alunos é a idade de algumas mães, né? Então, é muito adequado a gente falar sobre essas questões do como preparar e do uso de algumas técnicas aí, de técnica dietética aí, né, para essas famílias. E também apareceram questões em relação a custo, né? Então, muitos alunos falando, porque eu como muito linguiça e coisas que tem mais acesso, né? Porque nem sempre tem, né?
né? Ou de frango, ou de boi, ou de peixe, enfim. Então, trouxe o fato deles fazerem na sua casa, e o convite não era fazer necessariamente uma comida especial para a criança, né? É a partir do que você tem naquela semana, escolher algum dia e adaptar aquela comida para a criança. Trouxe várias discussões aí interessantes, né? Na hora que eles foram preparar. Bom, e aí, então aquilo, né? Aquela é uma ação ali que acontece na disciplina. Esse slide eu trouxe para falar de uma outra ação, né? Que eu participo também de um grupo, e que é uma ação, né, com caráter de extensão, que começa no início da pandemia, no mês de 2020, mas que continua até hoje. É um grupo no Instagram, no Instagram e Facebook, mas em geral os atendimentos acontecem no Instagram, e o foco principal é, então, a orientação, né, da alimentação, apoio, né, à amamentação, de famílias, mães de crianças pequenas, né? Principalmente de mulheres. O nome é Mulheres Apoiando Mulheres, né? Que amamentam. Embora as principais demandas aconteçam em relação ao apoio ao aleitamento materno, né? A gente tem algumas demandas em relação principalmente ao início da alimentação, a alimentação da gestante, da nutriz, né? Algumas dúvidas sobre isso, e principalmente em relação ao início da alimentação complementar, né? Por isso que eu trouxe seguido lá da materna infantil. Então, algumas dúvidas ali do que introduzido, como, né? Do que pode ser oferecido para essas crianças, né? Que tem sido outro espaço aí de contato e com dúvidas da população. Tá? Bom, e aí, trazendo aí algumas produtos, né, resultantes de projetos de pesquisa, eu trouxe essa série. Eu não sei, para mim está um pouco pequeno aqui, que eu acho que eu não botei o modo de apresentação. Não sei se fica maior. Mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver assim em detalhes, né? Uma série chamada Cidinha Dá Jeito, né? Essa série ela foi produzida, né, com recurso aí do CNPq, né? Um edital financiado pelo CNPq em parceria com o Ministério da Saúde. É uma série que trata sobre a questão das habilidades culinárias, né, num olhar ampliado, né, para esse conceito de habilidades, para essa questão das habilidades culinárias, né, incorporando aquele conceito de autonomia. E aí traz, né, informações e discussões sobre alimentação de uma forma em geral, né, sobre o que é alimentação saudável, né, o que é concretamente o que seria, mas trata também sobre o planejamento, né, da preparação dessas refeições em casa, da alimentação em casa, discute a criatividade como sendo um elemento necessário aí, né, para a autonomia culinária também, traz técnicas dietéticas, mas traz a discussão da percepção da comida, né, do corpo, né, do cheiro, da audição, de todos os sentidos que a gente usa na hora da preparação, né? E trazendo aí, então, né, aspectos do conceito da autonomia culinária que se concretizam, né, em questões que vão envolver desde do acesso ao alimento, da escolha desses alimentos, né, dos equipamentos que você tem em casa
preparar e trazendo outras reflexões aí, né? De relações de gênero, de racismo, outras questões perpassando. São 21 episódios e a gente está no momento... Agora está acontecendo uma reunião do grupo que está revisando, né? Uma nova leva aí, né? De episódios da Cidinha. Aqui, depois, se der tempo, que eu não sei quanto tempo que a gente vai gastar aqui para não ultrapassar, se der tempo, a gente pode ver um episódio que eu separei ali da Cidinha, né? Para quem não conhece. Esse é outro material que ele começa, né, a ser preparado para ser material de apoio ao guia alimentar para crianças menores de 2 anos, né? E que trata sobre culinária doméstica, né? Sobre o título que a gente atribuiu foi Cozinha em Casa, né? E também é uma série de vídeos em que são preparados, essa mãozinha aqui que está saindo, né? A mãozinha que faz parte aí desses vídeos é da Mariana, foi ela que liderou, né? Um grupo grande, assim, um processo muito bacana aí, produzindo várias preparações. E aí vocês veem que tem 2 pratinhos, né? Um prato aqui de adulto e um prato de criança, mas trazendo alimentos, receitas, né? Receitas comuns, né? Receitas que fazem parte aí do nosso dia a dia, né? É um grande desafio fazer material para a população do território brasileiro, né? Porque a gente sabe que não é uma cozinha, não é uma culinária, né? São muitas culinárias aí, mas a gente elencou algumas receitas, né? Que são frequentes e comuns em algumas regiões, tá? É bem bonito. Esse material ainda não foi lançado. Depois, se a gente tiver tempo de ver umzinho só, de repente a gente vê um videozinho do Cozinha em Casa. Aqui é outro material que também não está ainda pronto. Eu trouxe uma cara aí, ainda não está nem no prelo, né? Eu tenho uma proposta para diagramação. Esse vai ser um caderno, né? Memórias e receitas, né? De cozinhas quilombolas, né? Dos quilombos, comunidades de quilombos do Maciço da Pedra Branca, que é aqui na cidade do Rio de Janeiro, é uma região, um parque, a gente tem um parque da Pedra Branca aqui no Rio de Janeiro, e que nesse parque a gente tem 3 comunidades de quilombo reconhecidas, né? E aí a SPTA, que é a organização que me convidou, né, para participar desse projeto, quando convida né, com a ideia, né, de trabalhar a questão da alimentação saudável e da alimentação da comida desses quilombos. E no primeiro encontro, as mulheres, né, que estavam presentes falaram: a gente quer fazer um livro de receitas, né, porque tem várias receitas que a gente ainda faz, tem vários pratos que a gente ainda faz, e outros que estão na nossa memória, né? Mas é importante a gente registrar e que outras gerações também, né? Os menores, né? Os mais jovens, tenham acesso. E aí tá um trabalho, assim, um desafio, assim, né? Foi durante a pandemia que a gente começou, então a gente fez 3 oficinas. Quando na primeira apresentação, né, da Verusca, eu fiquei, tem lá no quintal da Tati, né? Podia ter trazido outras. Se eu tivesse visto a apresentação antes, podia ter trazido outras fotos aí desses quintais, né? Que essas punks estão presentes, né? Estão presentes nos quintais e são usados, né? Por essas famílias, por essas mulheres, né? São usados sempre, né? Foram sempre usados, fazem parte aí do cotidiano dessas famílias, na alimentação e às vezes na utilização como, né? Desses alimentos que curam também, né? Então, muito, muito bacana, assim. Então, essa é o livro de caderno de receitas, né? E trazendo a discussão dessa comida e culinária afro, né? Nessa afroperspectiva, que além das questões, né? Do como fazer, né? E da técnica
dietética, né, traz outros elementos aí, né, dessa perspectiva. Essa relação, né, e todas as vezes que a gente foi comer junto, né, a gente chama de oficina, mas é o compartilhamento aí dessas cozinhas, dessas receitas, sempre tinha esse fogão. Não é porque não tinha fogão, porque é dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? É um quilombo urbano, não é rural. Tem um fogão dentro de casa, né? Mas o fogão de lenha, ele faz parte aí dessas memórias, né? E às vezes esse fogão de lenha é improvisado, né? Quando não tem um construído, vai lá, né? Teve um que era um tanque de concreto que virou um fogão de lenha, né? Então tem essas tecnologias sociais, né? Que são produzidas e construídas, né? Para dar conta de necessidades desses grupos, dessas famílias, né? Essa relação com o ambiente, né, e a adaptação dessas receitas, né, ao que tem, né, naquele ambiente, tudo isso, quando a gente vai discutir, né, aspectos dessa afroperspectiva, né, tudo isso está lá presente. Assim. Então, eu tenho aprendido muito nesse processo. Então, a gente pode falar, né, que essa identificação da culinária como uma ferramenta potente para a promoção da alimentação adequada e saudável, ela traz, né, para as nossas pesquisas, né, enfim, também é uma inovação metodológica, né, e pensando nas práticas educativas, né, uma inovação potente para que essas mensagens, né, recomendações que já são tão evidentes, né, que são necessárias para a promoção da alimentação adequada e saudável, mas o como fazer, o pulo do gato é a culinária, né? Como aproximar, como tornar concreto e próximo essas mensagens da vida das pessoas, tá? Além disso, ela permite, né, esse olhar amplo, né, sobre a comida, sobre o alimento, valorizando diversos aspectos, né? Coloquei aí históricos, afetivos, culturais, né? Dessa comida e do comer, né? Desse comer junto, né? Favorecem abordagens, né? Da segurança alimentar e nutricional e de soberania alimentar, né? Aí no âmbito dessas ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Tá? Não sei quantos minutinhos, porque os minutinhos que estão aqui para mim estão juntos, né? O tempo todo que a gente está apresentando. Não sei se vale a pena, se a gente consegue passar alguns desses videozinhos, assim, 2 minutinhos de vídeo. O que você acha, Samantha? Oi, Georginete. Creio que podemos sim. Deixa eu só confirmar aqui como que a gente vai fazer vai poder passar. Tá. O link tá no slide, né? Eu posso compartilhar aqui Posso compartilhar ali com você também. Então, vamos escolher esse do Cozinha em Casa? Aquele que você preferir. Pode ser o que você achar melhor. Tá. Eu não vi o bate-papo aqui, gente. Depois a gente troca aí. Ó, esse Cozinha em Casa. Se você me der 4 minutos, a gente passa 2. Estamos em tempo, sim. Gente, desculpe a intervenção. Bom dia, Georginete. Aqui, Semiramis. Só para tentar te ajudar. Tudo bom, querida? Eu estou entendendo que, como você que está com a condição de apresentadora, talvez você consiga compartilhar a sua tela projetando o vídeo. Você que está com essa condição de apresentadora, veja embaixo se não tem um compartilhamento de tela habilitado para você. Por favor. Vamos então vou conseguir. Dessa forma. No cantinho esquerdo, né? Será que eu coloco janela ou tela inteira?
aqui que é melhor. Vamos tentar com uma janela, eu creio que fica melhor. Aí, abrir o vídeo primeiro e depois aqui compartilhar com a gente. Apareceu. Apareceu? E esse é o da Cidinha. Peguei um episódio aqui da Cidinha cozinhando com o corpo. Esse a gente não vai todinho não, tá? Que é um episódio de 7 minutos, só iniciozinho para vocês conhecerem Cidinha. Cidinha folheia um caderno. Gente, tia Josi me deixou aqui em casa outro dia. Ai, tia Josi cozinha tão bem, é uma cozinheira de mão cheia. Foi que me ensinou a cozinhar. Gente, lembra aquela receita que eu falei pra vocês de frango com quiabo? Não, foi tia Josi que anotou. Ela disse que ia anotando todas as receitas que passavam na televisão naqueles programas antigos, sabe? Se bem que acho que a tia não tá bem, não. Porque ela nem tinha televisão, não sabe? Mas a minha família é toda assim, todo mundo imitando tudo. Vermelho com azulejos em branco, Cidinha dá jeito. Uma colher de pau, Cidinha com um sorrisão. Segura utensílios, lambe os lábios, beija uma panela de pressão. Fundo azul, episódio 3. Experimenta cozinhar com o corpo todo. Os azulejos revestem a tela, ela seca as mãos. O negócio é o seguinte, gente. Família se encontra pra quê? Pra comer. Eu adorava os encontros de família, a gente era divertido. Cada comida gostosa. Eu lembro que os meus primos, todo mundo, era tão divertido.
Se bem que, no outro dia, minha amiga lá da escola falou um negócio que me chamou a atenção e deixou com a pulga atrás da orelha. Ela falou assim, eu lembro dos meus pais, dos meus avós, dos meus primos, dos meus tios, todo mundo ali na cozinha, em torno da mesa, todo mundo comendo aquelas comidas gostosas. E o que essa garotada agora vai lembrar? Pega uma panela debaixo da pia. Sobre a pia, uma tábua com quiabos e 6 cortes. Dessas porcarias que eles compram na banca? Ah, gente, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo mesmo. Eu fico vendo o Marcelinho crescendo, despichando, a Milene ruim de comer, gente. A gente tem que trazer essas crianças de volta. E tia Josi hoje vai ajudar. Sabia que a tia Josi comprou até um desses celulares que tem YouTube? Ela acompanha todos os vídeos aqui do canal. É mole. Sorridente fecha o caderno. Sobre a mesa, na tábua, quiabos. Nos potes, picados, tomate, alho, quiabo, frango, cebola e salsa. Tem gente que diz que não leva jeito. Ai, amiga, cozinha com corpo. Ó, tá ouvindo? Isso é frango dourando. Vou mostrar. Ó. Mexe o frango em cubinhos com a colher de pau. Detalhe do frango dourando. Ouvido é o quê, gente? Ouvido é corpo. E o quiabo? Tem um truque pra gente ver se o quiabo tá bom. Quer ver? Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui você pega assim e faz assim. Quebra pontinho com o polegar. Quebrou. Se quebrou assim, ó, que ele tá ótimo, tá bom mesmo de usar. Agora, ó, esse aqui, ó, não tá quebrando, então tá bom, gente, tá fiapento. Aí não fica bom, sabe, quando você bota na boca, fica aquele negócio fibroso. Não pode, não. Tem que botar a mão, gente. E mão é o quê? É corpo. Na pia, os quiabos e os potes. Ah, gente, é que o celular não pega o cheiro ainda, sabe? Mas se você ver, vai mudando aqui o cheiro conforme o frango vai dourando. Aqui em casa tá um cheiro de frango e de bolo. Tira o bolo do forno. O bolo você já sabe, né? Ó. Se ele começou a cheirar muito, é porque tá na hora de tirar do forno. Ai, que cheiro bom, gente, de bolo de macaxeira. É que tia Josi é lá das Alagoas. E lá nas Alagoas é macaxeira, né? E enfim mesmo, né? Mas voltando à história do corpo, gente. É isso. Essa é a Cidinha. Então, era isso, gente, que eu trouxe para compartilhar com o grupo. Professora, muito obrigada pela sua apresentação, pelos vídeos também aqui. Os vídeos acho que ilustram bem um pouco do trabalho que tem sido feito também aí na UERJ. Muito legal. Agora estamos aqui prontas para as perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Verusca, Georginete já estão aqui conosco novamente. A professora Semira nos agradeceu pelas excelentes falas e contribuições. Temos mais parabenizações. Não sei se vocês estão tendo acesso ao chat. Estou olhando agora. Então, tá bom. E temos uma pergunta da professora Semiramis para a Verusca, inicialmente. Vou ler aqui para todos. Então, Verusca, você pode compartilhar conosco como a técnica dietética te auxilia na capacitação de manipuladores de alimentos? E para a professora Georginete, falar um pouco sobre o processo de estruturação dos vídeos na UERJ. Acho que podemos começar pela Verusca e seguimos para a professora Georginete. Pode sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, tá bom. Nossa, parabéns, Georginete, maravilhoso. Adorei conhecer esses vídeos também. Muito obrigada, viu? Bom, na questão que me foi colocada, assim, eu sempre tive essa prática de colocar a técnica dietética nesse processo de treinamento, de capacitação. Independente se o tema era uma receita nova ou um manual novo, mas a técnica dietética ela propicia quebrar o gelo, né? Então, sempre me propiciou isso. Então, eu sempre coloquei nos treinamentos. Essa oportunidade, ela faz com que, assim como eu falei que conecta, né? Sempre quando a gente ensina a cozinhar, por exemplo, um paciente, uma mãe, ela te conecta. Assim, isso acontece também lá na cozinha industrial, né, na UAM, com os colaboradores.
porque fica essa coisa assim de, eu estou aprendendo uma nova receita, mas assim, nossa, essa etapa a minha avó fazia de uma forma diferente, então eles começam a se conectar também com a vida deles e trazer isso aqui para dentro. Então, vai formando uma credibilidade, uma confiança, uma relação diferente entre nós, nutricionistas que estamos ali na liderança, né? E o próprio funcionário. Então, sempre foi muito positivo, sempre foi muito acolhedor, eles acabam se abrindo mais. Só para finalizar, naquele case que eu mostrei para vocês do Hospital Cruz Azul, que motivou a equipe, a gente tinha um funcionário ali, a gente não elas, né, que eu fiz parte só dessa etapa. Elas tinham um funcionário que ele tinha 20 anos de hospital, de cozinha. E ele era uma pessoa extremamente rabugenta, não aceitava novas orientações técnicas, porque ele achava que ele sabia cozinhar, sempre cozinhou 20 anos no hospital. E quando eu cheguei lá com a ideia de fazer, de inserir algumas novidades, né? Enfim, ele já foi relutante. E quando a gente começou a fatiar essas técnicas dietéticas, então começar primeiro com aula de corte, depois com aula de fundos aromáticos, ele foi aprendendo. Nossa, ele no final, a gente fez um festival entre eles, e no final ele foi o que ganhou, ele foi o que mais participou, o que mais se estimulou. Então a técnica dietética ela auxilia muito, me auxiliou muito nessa aproximação, nessa quebra de gelo, nessa aceitação, sabe, de novas orientações. Foi muito legal. Se sente valorizado, principalmente quando a gente escuta eles, né? Porque assim, eles têm muita bagagem também. Então, por mais que a gente está ali ensinando uma técnica, o conceito que eles trazem para somar isso é fantástico. Então, a gente ouvir também é uma forma de valorizar e muitas vezes contribui muito. Então, é muito legal. De consumo permanente, de pagamento de bolsistas, aquisição de serviços terceiros. Para operacionalização. Tienes que pensar em relatórios periódicos de contas não. Verusca, muito obrigada. A professora Beth levantou a mão aqui antes de seguir para a professora Beth. Eu vou pedir para a Georginete responder a pergunta da professora Semiramis, contar um pouco sobre o processo de estruturação dos vídeos na UERJ. Oi, professora Beth, bom dia. Georginete, fica à vontade, pode falar. Eu penso que a Georginete talvez tenha travado, tá? Vamos passar para a Beth. Ok, Beth. Bom dia, pessoal. Para mim é um prazer poder escutar a Georginete, um olhar diferente, uma visão diferente e como a importância de poder saber que o nutricionista, sim, nós profissionais, saibamos comunicar-nos, sim. E eu queria fazer uma pergunta, não redundante, mas que eu acho que para que vocês duas aprofundem um pouco mais em suas respostas. Este é um fórum de discussão da técnica dietética e muitos de nós somos profissionais da nutrição, somos nutricionistas e trabalhamos em contato com tanto pessoas que frequentam o SUS como professores, alunos e também instituições privadas, sim? E sobretudo os nossos alunos. E eu tenho percebido que a técnica dietética não tem sido muito valorizada em nossa carreira. E eu queria que vocês duas compartilhassem a importância desta área do conhecimento, desta área da ciência, da ciência da culinária e das técnicas culinárias na formação do futuro profissional. Então, eu vejo que vocês, nos vídeos, o vídeo que a Georginete apresentou, todas as técnicas culinárias que se aprendem.
tá? E a Verusca contando sua experiência de técnicas culinárias aprendidas. Então, a técnica dietética, como ela vai fortalecer e a importância desta área do conhecimento na formação do futuro profissional nutricionista. E felicitações, Georgette, e felicitações, Verusca, pelas suas apresentações. Tá? Obrigada, professora. Olha, gente, eu lamento aqui, estou tentando nem me mexer para o computador não travar de novo. Eu saí, voltei, mas consegui escutar aqui a professora que acabou de fazer uma intervenção. Se a Verusca não se importar, eu já respondo a anterior, né? E essa para garantir enquanto está funcionando aqui. Começando por essa última questão, né, professora, a técnica dietética ela é central, né? E eu acho que a gente tem que ultrapassar um pouco essa fragmentação que às vezes a gente tem, né? A divisão em disciplinas, em departamentos, ela é uma divisão necessária, né, para a organização do ensino, mas a gente precisa, eu acho que ao longo do curso, né, também praticar essa integração, né? Não é à toa que eu, que já tenho algum tempo de formada, quando a Isabelle fala, você poderia falar no fórum, né, com professores de técnica dietética, eu fiquei, ai meu Deus, mas o que eu poderia falar? E aí precisa de um movimento aí de reflexão de que a técnica dietética é central, né, para as ações que eu desenvolvo na disciplina, em vários projetos de pesquisa, nas ações de extensão, né? Porque é muito mais fácil a gente ter esse pensamento fragmentado aí, né? Eu acho que, assim, eu fiz graduação na UF, né? Então, uma experiência muito boa assim, com técnica dietética, mas eu tenho essa lembrança de como que era uma disciplina que os alunos não conseguiam identificar qual era o papel dela, né? Que não tinha uma valorização. Assim. Acho que pela experiência enfim, né, que eu tenho visto assim, na UERJ, né, que é onde eu tenho convivido mais com os professores, com essa disciplina, eu acho que tem ocupado um lugar de destaque. Assim. Mas a gente precisa mostrar e eu acho que vivenciar essa integração assim, com as demais disciplinas. Na disciplina de materno-infantil, no estágio, né, na supervisão de estágio de internato, em todo momento a gente traz essa discussão. Olha, o que a gente está falando aqui é técnica, vamos lembrar, né, de técnica dietética, né? Vocês não viram isso? A gente viu isso, e aqui é o momento da gente exercitar na orientação com as famílias, né, com as pessoas, assim. Mas eu acho que no próprio formação, né, a gente pode exercitar mais isso, assim, né? Dessa integração, para eles conseguirem perceber que não é a técnica dietética lá e depois a dietoterapia. Não, é como que a gente volta, né? Na dietoterapia, as orientações elas só se concretizam para as famílias se eu conseguir, né, utilizar lá vários conceitos, né, da técnica dietética lá na hora da minha orientação, né, no diálogo com essas famílias. Então, acho que tem um desafio nosso de professores também aí na formação. Não sei se foi suficiente, mas acho que a Verusca pode me completar aí, né, na resposta. Sim, Georgette, você, eu acho que esse olhar global, transversal do curso, temos que começar a colocar em prática. Exatamente. Porque senão fica mais difícil para os alunos compreenderem, né? Se eles não veem também esse movimento das disciplinas, né? Quando a gente está junto. Um elemento eu não trouxe aqui, mas que poderia ter trazido, uma atividade que a gente tem na UERJ, que é um desafio enorme, né? Que eu não estou me vendo aqui, está sem imagem, eu acho que é por conta da conexão. Não sei se todas também não estão vendo a minha imagem, mas... Não, estou te vendo, Ju. Tá? Então tá bom. Está aparecendo. Tudo bem. Então, uma ação que a gente tem lá na UERJ já há alguns anos, acho que é desde 2018, é uma feira agroecológica, né?
lá na UERJ, que acontece toda terça-feira. Hoje já está acontecendo lá, com festa junina e tudo hoje, né? Essa feira tem sido um lugar também dessa integração, né? A gente tem professores de Isabelle, né? Também tem feito atividades em parceria, né? No espaço da feira, o estágio, né? De ciências dos alimentos tem exercitado também algumas parcerias, né? Então, eu acho que tem algumas ações estratégicas que facilitam, né? Esse nosso diálogo. Respeitando... Desculpa cortá-las aqui nesse minutinho, nós temos um último minutinho para finalizar as discussões, para respeitar o nosso tempo. Temos mais perguntas, mas recomendo também que a gente possa estender o diálogo pelos canais de comunicação. Só queria perguntar se a professora Verusca quer fazer um último comentário para a gente finalizar a nossa discussão. Temos aqui muito assunto para poder discutir ainda, mas creio que temos que encerrar. Perfeito. Não, é rapidinho, só para complementar a Georginete na temática que a Betsy colocou. Foi até a minha primeira fala nesse início, que a graduação, a minha graduação e a nossa atual não comportou realmente a importância que a técnica dietética tem na prática profissional. E eu vejo isso quando eu recebo o aluno lá na ponta, né, no trabalho já formado, quando ele se depara com a técnica dietética e o quanto ela ajuda no processo, o quanto ela é central no processo que a nutrição atua. E se a gente está falando que a técnica dietética está distante nesse processo, imagina a distância maior ainda no processo produtivo, quando a Georginete falou de ir lá no campo, lá na feira agroecológica, então de quem produz. Então, a gente realmente precisa olhar de uma forma diferente para a construção desse aluno, para dar essa importância devida que a técnica necessita, sem dúvida. Ótimo, Verusca, muito obrigada pelas contribuições, professora Georginete, professora Verusca, os participantes aqui da nossa sessão de hoje. Estendo o convite para os próximos webinários. Nós temos a cada 2 meses uma sessão para discutir questões pertinentes à dietética. Temos aqui mais parabenizações e agradecimento. Para a gente foi um prazer. Vou finalizar aqui a gravação e esperamos encontrá-las novamente nos nossos próximos webinários.